Senhor, nós queremos te louvar, porque nós estamos em um módulo de guerra, precisamos de ti, precisamos da tua presença, precisamos do teu discernimento, precisamos da tua unção e, acima de tudo, precisamos da tua proteção. Clamamos, Senhor, para que o teu sangue, Senhor, um manto de sangue esteja nos cobrindo, nos escondendo. Proíbo as trevas de interferência, proíbo qualquer movimentação das trevas em nome de Jesus e declaro, Senhor, que a nossa casa, ela está guardada por ti. Estende essa proteção sobre os nossos familiares. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre Jacó, falamos mais sobre Raquel, falamos um pouco sobre Jacó. Na aula passada, nós falamos que Raquel, ela é uma sombra da igreja carnal, a igreja que vai ficar, a igreja infantil, a igreja imatura, a igreja que é derrotada na guerra, a despeito de ter muitas armas. Mostramos como nós temos armas que não usamos, como as armas que o próprio Jacó aprendeu com Deus, que é se desfazer de tudo que é idolatria, tudo que é ponto de contato. Depois nós vimos que o ponto seguinte de Jacó foi trocar as vestes, ser um novo homem e também santidade. Vimos a grande arma que se chama santidade. E depois também uma arma de guerra espiritual é nos desfazermos de pendências do reino natural. E vimos que Jacó, ele antes de entrar na terra prometida, ele se desfez de uma pendência, que era a necessidade que havia no reino natural e no reino espiritual dele pedir perdão para o irmão dele, porque ele errou. Não importa depois a transformação que aconteceu com ele, ele errou, então ele pagou as consequências do erro dele e, antes de entrar na terra prometida, então Jacó tomou todos esses passos. O que aconteceu ao dar esses passos? As trevas ficaram enfraquecidas e ele pôde tranquilamente entrar na terra prometida e viver aquilo que Deus tinha para ele. Vimos que a caminho da terra prometida, infelizmente, Raquel não teve o mesmo destino. Raquel, que nasceu para ser mãe de líderes, Raquel, com a sua infantilidade, por não resolver seus problemas emocionais e por ter uma vida espiritual muito falha, ela, como que eu digo falha? Porque ela, para confiar em Deus, ela demorava. Ela, assim, última instância, ela confiou em Deus para ter o filho, mas antes ela fez de tudo, pediu para o marido, negociou, deu escrava, negociou com a irmã. Então, ela não tinha, como eu mostrei na aula passada, ela não recebeu a herança que Rebeca deixou, porque Rebeca teve seus erros, mas Rebeca, ela tinha uma vida espiritual mais forte que a de Raquel. Nós vemos que Rebeca, eu perguntei quanto tempo, se lembravam, quanto tempo que Rebeca orou junto com Isaac para ter filho. E a aula passada, qual foi a resposta? Já esqueceram? 20 anos. 20 anos ela orou, e ela e Isaac, e ela não deu escrava, ela não ficou falando para Isaac, dá-me filho, eu morrerei. Você vê uma maturidade maior. A maturidade de Rebeca começa ao sair da casa de Labão. Você vê ela errando com os filhos, a criação com os filhos, mas você vê a maturidade de Rebeca quando ela tinha que sair da casa de Labão e foi dado a ela a escolha, você pode ficar ou você pode ir, mesmo ela sabendo que ela tinha que atravessar. Ela não sabia se Isaac, como que era Isaac. Então, ela foi realmente, pela fé, ela aceitou o desafio de andar 800 quilômetros de camelo. E quando ela teve que decidir, ela não hesitou, ela falou, não, eu vou. Então, a Rebeca é uma sombra de noiva de Cristo, mas a noiva de Cristo restaurada, a noiva de Cristo acompanhada pelo Espírito Santo o tempo todo, porque o Eliezer estava o tempo todo do lado dela, e ela abrigou, né, a presença de... Ela gostou da presença de Eliezer, ela ouviu os conselhos de Eliezer e ela foi protegida no deserto por Eliezer. Mas o nosso assunto é Raquel. E Raquel
como eu falei para você, ela é uma igreja que não entra na Terra Prometida. Ela não entrou na Terra Prometida. Ela morreu em Efrata, a caminho, que é Belém, a caminho da Terra Prometida. E o que é a Terra Prometida para nós? A Terra Prometida mesmo, de fato, para nós, é a Nova Jerusalém celestial. É quando é o céu. Mas aqui na Terra, nós temos também a nossa Terra Prometida. A nossa Terra Prometida é o cumprimento, é a realização daquilo que Deus determinou para nós. Está escrito no Salmo 139, existe algo em guerra espiritual que você precisa aprender. Está escrito no Salmo 139, por mais que você saiba, eu quero que você abra, por favor, Salmo 139. Salmo 139, no versículo 14. Vamos começar no 14. E existe, quando você nasce, Deus, ele já determinou tudo, ele é onisciente. Ele te viu matéria informe, ele já te viu no plano dele como bebê, como criança, como pré-adolescente, adolescente, adulto, já idoso. Ele viu toda a sua vida e ele determinou, ele escreveu um plano para você. E ele espera que você aceite esse plano, porque esse plano é o que está escrito em Romanos, capítulo 12. O que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2? Que nós devemos ser um sacrifício vivo no altar do Senhor, e para que nós possamos, e nós devemos também passar por uma renovação de mente. Por quê? Porque quando você nasce, é fácil você receber o plano de Deus, mas depois o mundo vai ter uma influência sobre você, a tua família vai ter uma influência sobre você, e você tem uma influência sobre a sua própria vida. Deus te deu liberdade. Você escolhe. Ele te disse, desde Deuteronômio 30, ele sempre disse, aliás, desde o Éden, ele disse, você tem a vida e a morte para escolher. Eu gostaria que você escolhesse a vida, mas você pode escolher a morte também. Você pode escolher entre bênção e maldição. Então, além da influência do mundo, a influência das trevas, a influência da família, ainda tem a nossa própria decisão que nos leva a viver aquilo que Deus não programou para nós. E Deus permite. Por quê? Porque ele nos deu liberdade. Agora, ele nos busca. Como que ele nos busca? Ele te cerca. É o que está escrito no Salmo 139. Ele me cerca pela frente, por trás. Ele me cobre com a sua presença. Durante toda a sua vida, ele vai tentar chamar a tua atenção. E é de uma forma incrível. Quando eu, assim, muito antes de eu me converter, e que eu passei por aquele acidente com o meu irmão, que eu contei que nós quase nos afogamos na represa de Guarapiranga, quando eu voltei para casa, e eu estava debaixo da ameaça do meu irmão, que ele disse que eu não podia contar para minha mãe, senão ele ia me bater, etc. E tal. E eu, com 9 anos, acreditei no meu irmão e não contei para minha mãe o que a gente tinha passado. Por que ele falou isso? Porque ele já era mais velho, ele tinha seus 14 anos, e ele era responsável por mim. E ele me levou para o meio da represa, onde era proibido nadar. Então, ele desobedeceu por ele e ainda me levou junto na desobediência dele. E literalmente, nós fomos resgatados. E ele falou, você não pode contar para a mamãe. Se você contar, você vai apanhar. E aí eu acreditei, mas naquele momento, foi na minha consciência de vida, foi o primeiro momento que eu tive um encontro com Deus. Porque o pavor, o terror, eu fechava o olho, eu só via aquelas águas, eu só via tudo escuro, porque nós éramos sugados mesmo pela água. Então, eu não estava conseguindo lidar com aquilo, eu era uma criança. Então, com aquele pânico, Satanás se aproveitou, porque eu comecei a ficar uma criança apavorada, muito mais assustada do que eu já era. Mas Deus foi me buscar nessa situação, e eu tinha, assim, minha mãe fazia coleção de tudo. Naquela época, se comprava na banca de jornal a enciclopédia Conhecer, e um monte de enciclopédia. Minha mãe, ela gostava disso, e ela comprava os fascículos, e tinha um que era da Bíblia. Então, e ela tinha
Foi a primeira vez que eu peguei a Bíblia na minha vida, foi naquele momento. Com 9 anos, eu fui lá na estante e o meu coração ficava... Porque eu fechava o olho, eu só via aquelas águas, eu só me sentia sendo chupada para baixo e afogando. E aí eu começava a ler aquela Bíblia, que nem era a Bíblia mesmo, era fascículos e era contando a história. Mas aquilo me acalmava. E foi a primeira vez que eu comecei a sentir a presença de Deus. Então, quer dizer, literalmente, e quando eu me converti, eu lembrava muito, porque a sensação do momento em que eu me converti era muito parecido com esse momento que eu tinha com Deus aos 9 anos, quando eu abria e o meu medo ia embora, e aquele pavor ia embora, e eu conseguia acalmar, já que eu não podia falar com ninguém, eu conseguia acalmar, e aí eu conseguia dormir. Então, eu tenho certeza que se ali Deus não fizesse dessa forma comigo, com o recurso que eu tinha dentro da minha casa, muitas sequelas eu teria daquele momento, que foi um momento terrível. E hoje ainda a gente ri, né? Tanto que, quando ele veio visitar minha mãe, o Jonas falou, a Naira ainda não pode falar, que ela quase morreu afogada com você. Aí ele riu, mas realmente isso são coisas que marcam. Salmo 139, então, o Senhor diz no versículo 14, o salmista diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Grifa isso. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Não são alguns dias, não está escrito que são os dias depois que você se converte. Todo mundo, quando nasce, já recebe isso. É de Deus. Você tem um livro a seu respeito escrito. E como eu estava falando de Romanos capítulo 12, o Senhor fala que nós precisamos renovar a nossa mente, porque todas essas influências que eu falei para você fazem com que você comece a pensar longe desse plano de Deus e faz com que você decida longe desse plano de Deus. E ele diz que só então você vai poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu gostaria que você escrevesse Romanos 12, versículo 2, do lado de Salmo 139, no versículo 16, porque para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é o que ele escreveu para nós, que se chama, e que foi também uma arma de guerra que eu aprendi em libertação com um pequeno grande homem chamado Pastor Fernando, quando ele pedia para demônios. Eu já citei isso uma vez, dando aula de guerra aqui. Quando ele estava fazendo libertação, eu estava quieta, sempre observando, aprendendo com ele. E ele falava, algumas vezes, não todas as vezes, principalmente quando eram libertações muito difíceis, de pessoas muito envolvidas, ele dava uma ordem, um comando aos demônios, e ele, que estava possuindo aquela pessoa, ele dizia, e antes de ir embora, entrega nas mãos do Senhor Jesus o plano original dessa pessoa. E sempre a pessoa, ela entregava. Assim, era como que e uma pessoa que não conhecia a outra, não é porque viu, não, eram os demônios que estavam obedecendo, e sempre fazia esse gesto e entregava no chão. E eu ficava intrigada, porque eu tenho muita dificuldade de aceitar qualquer coisa que não esteja na Bíblia. Mas eu confiava que ele era um homem de Deus. Eu só pedi para Deus e eu falava para ele, Pastor Fernando, qual é o teu respaldo bíblico para isso? Ah, Naira, isso é com você, Deus vai mostrar. Ele me ensinou, ele vai te mostrar que na Bíblia tem. E não foi do dia para a noite, mas eu pedi muito, falei, Deus, olha, eu nunca vou fazer isso enquanto o Senhor não me mostrar que existe um respaldo bíblico, de que esse plano original existe mesmo e que é bíblico. Senão, olha, eu mando sair em nome de Jesus e não faço mais nada. E
E assim passou o tempo, até que, lendo o Salmo 139, o Senhor falou, achou, é aí mesmo. Literalmente, é isso. O plano original é o que Deus escreveu a nosso respeito, é a vontade boa, perfeita e agradável, que o diabo rouba. Ele rouba a nossa vida, ele rouba a felicidade, ele rouba a paz, ele rouba o que Deus determinou para a sua família. E ele tem que devolver. Como é que ele devolve? Ele devolve saindo das situações. Ele tem que sair. Ele tem que sair do meio da família, ele tem que sair do corpo daquela pessoa. Mas é algo muito forte quando você dá uma ordem para que devolva mesmo o plano original. E tudo isso eu estou falando para encerrar Jacó e Raquel. Raquel, ela não viveu o plano perfeito. O plano perfeito de Deus é que ela fosse mãe de José, mãe de Benjamim, e ela foi, mas que ela vivesse, que ela pudesse ver seus filhos, como Rebeca pôde ver seus filhos crescerem, casarem. Deus tinha muito mais coisas para Rebeca. Ela era uma mulher, como eu disse na aula passada, mais determinada. Ela era uma mulher mais forte, mais líder que Rebeca. Rebeca era mais espiritual. Mas Raquel era mais líder. E Deus tinha um plano para Rebeca, mas ela morreu. Morreu no parto. E esse não era o propósito de Deus. Então a vida dela foi encurtada. O que o diabo quer é realmente roubar anos do teu ministério, anos de felicidade do teu casamento, anos de intimidade que você possa vir a ter com Deus, roubando, e ele te afasta do que é bom, perfeito e agradável. Agora nós vamos entrar num homem chamado José. E esse homem, José, a história é muito conhecida, mas não custa nós destacarmos alguns pontos de José. Ele tem algo em comum com a sua mãe, imaturidade. É como se ele tivesse recebido aquela herança emocional da mãe dele. A mãe dele era imatura e ele emocionalmente, diferente da mãe, ele tinha uma vida espiritual bem maior, bem mais intimidade que a mãe. Porém, ele tinha imaturidade emocional. A imaturidade emocional dele vem do fato de uma grande perda que ele teve. Quando ele perdeu Jacó, eu pedi que vocês estivessem lendo Gênesis para vocês estarem por dentro das histórias que eu estou falando, para eu não ter que contar quem é Rebeca, quem é Raquel. Lembra que eu pedi na aula passada? Porque senão você vai até ser envergonhado diante dos seus filhos que vão na escola bíblica, que sabe quem é Rebeca, quem é Raquel, quem é José, e você confunde todo mundo. Mas, então, eu vou continuar falando como se você tivesse lido, tá bom? Como se você soubesse quem é quem. Então, mas não estou me sentindo segura. Estou vendo algumas carinhas assim, sabe? Vamos lá, gente, eu vou te dar uma chance. Isaac e Rebeca, Abraão e Sara. Ficou fácil? Depois de Abraão teve Isaac. Isaac e Ismael. Ismael foi embora. Então, Ismael foi embora com a sua mãe Agar, casou, Deus abençoou, muito próspero, os países árabes. Mas esquece que esse não é o nosso assunto agora. Vamos voltar para Israel com... E aí, Isaac, filho da promessa. Tempo passa, nada de Isaac casar, o pai fica desesperado, olha para Isaac, é tempo de Isaac casar, Sara morre e manda Eliezer, o seu servo, buscar uma noiva para Isaac. Qual é o nome da noiva de Isaac? Rebeca, tá? Até aqui. Tá. Aí Rebeca sai lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia. Ela sai da Mesopotâmia e ela anda 800 quilômetros em cima de um camelo, casa com Isaac e, de repente, ela, como Sara, era estéril. Sara era estéril e também Rebeca era estéril. Mas Rebeca não repetiu o erro de Sara. Ela não deu Isaac para a escrava. Ela orava junto com o seu marido, e assim eles esperaram, e por 20 anos orando, e tiveram gêmeos. E quem eram os gêmeos da barriga de Rebeca? Agora já estamos quase perto. Então, apareceu Jacó.
Esaú não está na nossa conversa, mas é o gêmeo de Jacó. E você viu, Esaú apareceu na nossa conversa quando Jacó teve que pedir perdão a Esaú. Jacó vai lá para onde Rebeca saiu, para a Mesopotâmia, e lá fugido, porque ele roubou a primogenitura do irmão, e ali na Mesopotâmia ele se apaixona por Raquel. E Raquel, só que ele tem que casar com Lia antes. Depois de 7 anos ele casa com Raquel. Com Lia ele tem um monte de filho. Com escravas também ele tem, e ele chega a um total ali de 10 filhos, mas ainda tem 2. E os 2 filhos ele vai ter com Raquel, que também era estéril. Então, as 3 matriarcas, esterilidade. Será que é coincidência? Não, porque Deus queria mostrar que Ele é o Deus do impossível. Nações, multiplicação sairia de úteros problemáticos, úteros estéreis. Por isso, Deus, quando nós tivermos problemas impossíveis, é só olhar para as matriarcas e saber que Deus pode fazer grandes coisas onde não tem solução. Amém? Foi de propósito que Deus permitiu que as 3 fossem estéreis. E, de repente, então, Raquel, estéril, Raquel não tem a fibra que nós falamos de Rebeca, e ela atropela, ela dá escrava, ela negocia com a irmã, ela pede filho para o marido, e você vê que Raquel foi a aula passada, imaturidade, carnalidade, e ela é derrotada e não vive a sua herança. Raquel teve um filho chamado José, e depois ela teve um filho chamado Benjamim. Ela morre no parto de Benjamim. Então, chegamos em José. José já era um rapazinho. José tinha por volta dos seus, digamos, 12, 13 anos. E a sua mãe morre. E ele se fica no meio de um monte de irmãos. 10 irmãos com mães diferentes. E ele ali... a perda da mãe, sabe, uma casa sempre tem disputa da atenção dos pais. E ele, sem a mãe, ele se tornou um órfão ali de mãe, e a orfandade é um problema, a orfandade emocional mais do que a orfandade de fato. E eu costumo dizer que existe um tipo de orfandade hoje nos mundos modernos que o diabo, em guerra espiritual, é bom você saber isso, que o diabo está se aproveitando. Eu chamo de filhos do divórcio. Os filhos do divórcio não passam, eles, na realidade, eles são órfãos. Eles se sentem assim, por mais amoroso que seja o pai, por mais amoroso que seja a mãe, por mais paz que haja entre o casal e haja até visitação, existe um buraco no coração dessa criança. E Satanás se aproveita disso para entrar, seja em problemas emocionais, ou em problemas espirituais, ou em problemas de comportamento. E eu falei para a pastora Maristela que, se eu não estivesse viajando, eu gostaria de dar essa palavra sobre órfãos emocionais no Congresso da Família, porque hoje é a nossa realidade. Hoje a igreja é lotada de filhos órfãos emocionais. Nós precisamos saber como lidar, como proteger os nossos e conduzir esses órfãos emocionais a serem adotados por Deus, senão as trevas vão adotar. Vão adotar, se não for espiritualmente, emocionalmente, em alguma área, as trevas conseguem adotar, se nós não dermos um suporte como igreja a esses órfãos emocionais. E quando chegam na adolescência, então, se a gente fizer uma pesquisa, olha, 99,9% desvia ou tem algum problema de comportamento quando chega na adolescência, porque aí junta 2 problemas: a adolescência em si, que já é um problema, mais a orfandade, né? Então, isso eu estou falando porque está dentro de guerra espiritual, e nós precisamos guerrear por essas crianças, adolescentes e pré-adolescentes que são órfãos emocionais. E José, ele era filho preferido, mas ele era emocionalmente imaturo, tinha marcas de insegurança, autoestima baixa. Ele tinha uma necessidade de agradar as pessoas muito grande.
Então, Deus deu uma promessa para ele, mas ele não estava preparado para o nível de guerra que vinha na hora que a promessa viesse sobre a vida dele. E Satanás pegou pesado mesmo em José. Por quê? Porque ele é onisciente? Não, porque ele viu, ele ouviu. Ele ouviu o quê? Ele ouviu o próprio José dizer. José, ele disse, eu tive um sonho, eu vi feixes, sol, lua, estrelas se dobrando na minha frente. Ele teve 2 sonhos, e os 2 sonhos eram isso, era todo mundo se dobrando diante dele. E Satanás ouviu isso. De forma imatura, ele falou algo que ele não estava preparado para enfrentar. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala e para quem você fala. Isso faz parte de guerra espiritual. Você recebe coisas de Deus, recados de Deus, e não é para você ficar falando para o mundo todo. É entre você e Deus. É algo que no momento em que você se sentir preparado, é uma promessa de Deus para a tua vida? Amém. Então fica entre você e Deus e no máximo alguém que você olhe e fala, este é maduro espiritualmente, vai me ajudar a orar. Do contrário, você só vai deixar as trevas trabalharem no coração de pessoas ou as próprias trevas trabalharem de forma que você não chegue lá. Quando o filho pródigo, quando Satanás olhou a herança do filho pródigo, ele entrou em guerra contra o filho pródigo, contra a alma do filho pródigo, e sabendo das fraquezas daquele rapaz, ele ofereceu o pão do deserto, que foi o pão que Jesus recusou. Ele ofereceu o pão do deserto, que é muito parecido com o pão que vem do céu. O pão do deserto, a princípio, ele é parecido. Ele tem cheiro de pão, ele tem textura de pão, mas por dentro, assim como existe uma fruta no deserto que ela engana muito os viajantes, então eles chamam de fruto de Sodoma. Eles chamam que é um fruto enganoso. Ele parece um limão, uma fruta comestível, não um limão, uma fruta cítrica entre laranja e limão. E quando as pessoas estão passando assim pelo deserto, olha aquela fruta, tem vontade de comer aquela fruta e pega aquela fruta, mas o desavisado, quando abre, fica muito decepcionado, porque ela é toda seca por dentro. Ela é bonita só por fora. Ela é toda seca por dentro. Então, o pão do deserto, o diabo ele oferece pessoa errada para você quando você está sozinho. Ele oferece oportunidades. Ele oferece, inclusive, ministério com um atalho quando você está achando que você está sendo injustiçado na tua igreja. Enfim, ele vai te oferecer 1000 coisas que é o pão do deserto para você. Aí ele já te derrota. Ele não precisa nem fazer muita coisa. Você comeu o pão, você já ficou longe daquilo que Deus tinha para você. Então, o José, ele tinha esses problemas, ele tinha necessidade de agradar o pai, o que originou toda aquela confusão no meio dos irmãos, que inveja no meio dos irmãos, e aí um plano para matá-lo. Nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele não mata, o problema para matar, eles conseguiram matar José fisicamente? Dificilmente as trevas vai... ele nem quer te matar fisicamente, ele só quer ver... A diversão dele é ver os filhos de Deus sofrer. A diversão dele é ver os filhos de Deus vivendo o que ele escreveu, porque ele imita tudo. Assim como Deus escreve, ele também escreve. O que ele escreve? Maldições. O que ele escreve? Perdas, roubos, destruição. Então, ele quer que você viva aquilo que ele escreveu. Levanta a tua mão agora e diz, em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo escreveu a meu respeito, a respeito da minha família, seja queimado agora, destruído, em nome de Jesus. Isso é arma de guerra, porque são projetos. A Bíblia fala de projetos. E quando nós entrarmos em projetos das trevas, em Isaías capítulo 8, Isaías 9, Deus fala desses projetos satânicos. Ele fala assim, as trevas forjam projetos, eles maquinam. Essa palavra maquinar vem da Bíblia. Ele fala que as trevas maquinam, forjam projetos. E qual é a nossa arma? Declarar que esses projetos estão anulados em nome de Jesus. Tudo aquilo que eles maquinam contra nós tem que ser
às vezes eu declaro que aquilo que maquina contra a minha vida, que seja destruído. Outras vezes eu falo para cair em confusão, que é o mesmo tipo de arma. Quando você manda confusão no arraial do inimigo, sabe o que acontece? É só você ver as lutas do Antigo Testamento. Um demônio luta contra o outro e eles mesmos se derrotam, como nas guerras do Antigo Testamento. Então, você pode também lançar confusão no arraial do inimigo. Tem outros momentos. Por que eu prefiro variar? Para não ficar acostumado e aquilo se tornar uma palavra vazia. Porque tudo aquilo que você se acostuma se torna palavra vazia, se torna repetição, costume de orar desse jeito. Então, e tem outras vezes que eu declaro que a palavra que foi lançada contra a minha vida volte para o lugar. Então, cuidado com o que você deseja de mal para mim, porque eu mando voltar para o lugar de onde veio. Então, mas eu estou falando de trevas, estou brincando. E eu falo assim, que as palavras que foram liberadas contra a minha casa, contra a minha vida, volte para o lugar de onde veio. Tipo bumerangue, né? E que volte para o lugar de onde veio. Não vai tocar na minha casa. Tudo isso tem um respaldo bíblico, nós vamos falar sobre todas essas coisas. Mas voltando aqui, então o projeto é maquinar, as trevas maquinam, coloca aí, as trevas maquinam destruir todo o herdeiro de Deus. Você é um herdeiro, então você não está fora do plano. Assim como tentou destruir José, não fisicamente, mas afastá-lo. Ele foi afastado da casa dele. Ele foi afastado do lugar onde tinha tudo para se cumprir. Mas os planos de Deus não podem ser impedidos, por isso eles estavam até colaborando sem saber. José significa Deus acrescenta. Quando José recebeu o sonho, ele não sabia que existia um processo. Escreve a palavra processo. Tudo é um processo no reino natural e no reino espiritual. Tudo passa por um processo. E a nossa vida passa por um processo. A vida natural, você cresce fisicamente, depois você amadurece emocionalmente. Quando você fala espiritualmente, também existe um tempo de você ser bebê na casa de Deus, depois você vira meio que rebelde, um adolescente rebelde na casa de Deus, e chega o tempo de você ser um pai, uma mãe na casa de Deus. Tem alguns que nunca saem do tempo de ser criança ou de ser rebelde, mas aquele que passa por um processo saudável, ele chega até o processo de maturidade com mais rapidez. Então, esse processo existe também nos cumprimentos da nossa promessa. Por isso que Deus mostrou que, para uma criança nascer, ela tem que passar pelo processo. A mulher tem que esperar os 9 meses. Não adianta querer encurtar o caminho, é o processo. O agricultor tem que esperar pelo processo. O processo é plantar, tratar a terra, plantar, continuar cuidando. E ali a semente está fazendo coisas que você não está vendo embaixo da terra. Existe um processo até que ela apareça e a recompensa venha. Em guerra espiritual também é um processo. É por isso que muitos desistem no meio. Porque não é, mas eu tenho guerreado, nada está acontecendo. Calma, é um processo. É um processo por quê? Porque se levantou demônios, ou tem se levantado demônios, pensa um pouco. Você, por exemplo, pessoas casadas, vou dar um exemplo de pessoas casadas. Vou dar um exemplo aqui que está aqui na minha frente. Então, a pastora Maristela e o pastor Funari se casam. Já existia uma guerra na vida do pastor Funari, e quando eles se casaram, eles não eram convertidos. E já existia uma guerra contra a família da Maristela, então vou chamar de Maristela, porque ela não era pastora. Então, antes deles se casarem. Quando eles se casam, assim como nós somos um só, a guerra dobrou. Porque todos os demônios que atuavam na família do Funari e todos os demônios que atuavam na família da Maristela se juntam debaixo de um mesmo teto. Deu para entender o que é um casamento sem Deus? Aí, os demônios que eram da família do Funari, que era bebida e etc., entrou. Isso não fazia parte da vida da Maristela, mas entrou. Agora estava debaixo da casa
dela e do Funari. Agora era uma nova casa que tinha isso. E os problemas da Maristela, de maldição, de divórcio e de tantas outras coisas na família, entrou junto, debaixo do mesmo teto. Então, esse era um coquetel explosivo que era tudo para dar errado. De repente, Deus entra e resgata, e aí se converte. Mas, na hora que se converte, eles começam a entender que existe um Deus que cura, que liberta, libertou dos problemas de bebida, de todos os outros problemas, liberta de todos os problemas, mas eles continuam. Agora eles são casados, e eles têm uma promessa de Deus, e eles têm lutas. E agora, esses demônios, quando eles fazem quebra de maldição, eles vão se afastar, eles vão embora. Mas eles vão querer continuar voltando, olhando, mesmo eles convertidos, mesmo eles pastores, vão ficar olhando de fora. Com eles eu não posso mais, mas vou tentar nos filhos. Então, esses demônios familiares vão voltar tentando atacar os filhos. Se tiver distraído, eu pego. Porque eu não posso pegar. Se a casa estiver fechada, eu não posso pegar. Mas eu vou olhar quem é o primogênito. Então, o primogênito aqui é a Camila. Então, eu vou jogar pesado em cima da Camila. Mas o homem é o Felipe, então eu vou jogar pesado na vida do Felipe. Gente, guerra espiritual não é brincadeira, porque o reino espiritual, ele é real. Mesmo você dentro da igreja. As maldições já foram todas levadas na cruz do Calvário, mas nós temos um inimigo que o Deus deixou mais claro e impossível. Ele anda ainda ao derredor, procurando o quê? Se possível, tragar. Se possível. E aí? Se possível. A gente dá mole. E às vezes é possível. É por aí que ele entra, quando ele vê possibilidades. Estão brigados, estão aborrecidos com a igreja, estão esfriados, E aí tem N causas para alguém ter possibilidade. Então, quem aqui está isento de ser atacado novamente? Isso eu não estou falando nem dos demônios de outras lutas que você tem. Eu só estou falando dos familiares, hein? Então, quem aqui está isento e pode baixar a guarda em relação à sua casa só porque é convertido? Ninguém aqui. Nós estamos em guerra. Se nós estivéssemos num momento se o momento da graça, nós estamos vivendo o tempo da graça, que é fantástico, maravilhoso, mas se o tempo da graça a gente pudesse descansar só na obra de cruz de Jesus, assim, tipo, Jesus já fez tudo, mas agora ele espera que você use aquilo que ele fez na sua vida, porque senão ele não deixaria o recado, vigiai e orai. Quando ele fala, é o mesmo recado que ele deu para Adão. Ele falou para Adão guardar. Adão não guardou. E Adão foi roubado. Então, ele deixou o recado antes dele ir para a cruz. Ele disse para a igreja, vigiai e orai. Vigiai e orai. Por quê? E ele deixou... Olha, a linguagem de Jesus é muito clara. O teu inimigo. Você tem um inimigo. E ele vem para matar, para roubar, para destruir. E ele ainda está aqui. Você tem que dizer, como eu disse, eu não tenho nada com ele. Em João 14, eu quero que você abra João 14. Por que eu disse que santidade é proteção? João 14. João 14. Eu vou começar no versículo 27. Jesus está falando de paz. Para ter paz, tem que ter guerra. Concorda? Se eu tenho um inimigo e Jesus está falando de paz, é porque eu sou vencedor. Eu venci a minha guerra interior e eu venci a guerra que está ao meu redor, porque Jesus, através da sua vitória, me deu força, me deu o seu sangue, me deu o nome de Jesus, me deu armas, me deu poder, me deu autoridade. Então, eu estou capacitado para vencer. Mas posso não vencer se eu não usar aquilo que ele me ensinou. E ele diz... Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não fique com medo. Ouviste que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis,
vocês se alegrariam de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Presta atenção no versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Aqui tem duas grandes realidades. Primeiro, isso também eu aprendi em Guerra Espiritual. Quando a gente está falando de algo muito sério do reino espiritual, você tem que dar uma ordem. Ensurdeça as trevas. Quando você está falando de algo... Porque ele chega mesmo. Ele chega perto. E ele está... Por isso eu ensurdeço agora as trevas, em nome de Jesus. Porque a aula que ele mais gosta de assistir é essa. Mas não pode assistir em nome de Jesus. Então, vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que a multiforme sabedoria de Deus é para os filhos de Deus, é para os anjos de Deus, mas eu proíbo, em nome de Jesus, toda infiltração de demônios. Eu declaro que estão feridos de surdez e de cegueira, em nome de Jesus. Amém. É bíblico? É. Ué, o que o anjo fez para proteger a casa de Ló? Feriu o inimigo de quê? De cegueira. O que foi que Eliseu fez para quando os inimigos estavam cercando e queriam pegar a Eliseu em 2 Reis 6? Ele feriu também de cegueira. Então, gente, pode ter certeza que quando eu lanço uma palavra, eu não vou nunca lançar uma palavra que não tenha um respaldo bíblico. Então, são armas que estão aqui dentro da Bíblia, basta ler para você aprender sobre elas. Então, primeira realidade, o diabo gosta de ouvir conversas, principalmente quando se trata de grandes profundidades do reino. Por quê? Porque ele se afastou da fonte de sabedoria. Ele não pode, ele não tem mais nenhuma conexão. Quando ele foi expulso, ele andava com Deus, na presença de Deus. Ele conhecia, ele entendia muita coisa. O que ele recebeu, ele recebeu. A partir dali, ele não recebe mais. E como Deus se renova, não só as misericórdias, mas ele renova o nível de conhecimento. Deus não pode ficar maior. Ele já é absolutamente, ele é tudo. Eu estou falando que o nível que ele se dá e se revela para nós, vai aumentando. Geração após geração. É só você ver. Pega a primeira geração da Bíblia e pega a gente. Como, assim, Deus foi se revelando, se revelando, se revelando, se revelando. Como ele se revelou de uma forma impactante para a igreja primitiva. Mas eu garanto para você que Paulo, Pedro, Filipe, todos esses da Estevão, todos esses da igreja primitiva dariam tudo para ter o nível de conhecimento que está chegando para a igreja da última hora. Eles não conheceram muitas coisas que nós estamos conhecendo hoje. Então, o nível, Deus, ele vai se revelando. E Satanás, ele precisa, ele quer ouvir, ele quer entender, porque ele foi surpreendido pela cruz, ele não quer ser surpreendido de novo, mas ele vai ser. Mas ele não quer, ele quer fazer de tudo para não ser surpreendido da forma como ele foi surpreendido pela grande derrota da cruz. Ele sabia que ele ia ser derrotado. Estava escrito em Gênesis 3, mas ele não sabia como isso ia se desenvolver, essa derrota. Ele sabe que a igreja vai ser arrebatada. Ele sabe que vai ter um grande avivamento, mas ele não sabe como vai se desenrolar isso. E ele quer fazer de tudo para impedir, porque ele não entende bem quando é o momento que isso vai acontecer. Ele sabia que um herdeiro nasceria. Por isso que ele matou todos os meninos na geração de Moisés. Ele matou todos os meninos na geração de Jesus, porque ele tem que ficar chutando. Algum momento vai nascer. Eu preciso fazer alguma coisa para impedir. E é por isso que, por exemplo, a nossa igreja, que tem uma visão de avivamento, de ensino da palavra, ele sabe que algo vai acontecer, não sabe como, nem quando, nem por onde, mas ele tem que segurar. Então ele faz de tudo para segurar, ele faz de tudo para segurar o teu ministério, para resistir à igreja. Está entendendo o nível de guerra que a gente está? Quando eu disse para você que nós mudamos de nível, é porque realmente ele está muito preocupado com tudo aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. E Deus vai começar a abençoar a sua própria vida, porque não tem como você trabalhar para Deus sem ser abençoado. Deus é galardoador, não tem como. Ele primeiro ele se manifesta na sua vida como ele fez com José. Primeiro José casou, primeiro teve os 2 filhos, primeiro José, ele
foi curado, como ele diz, através do nome dos seus 2 filhos, para depois ter a restauração familiar e para depois ter o grande boom do ministério de José. Mas ele foi beneficiado antes, e você vai ser beneficiado, mas não se assuste com a guerra. O que Jesus, vamos lá ler de novo? O que Jesus disse? Não se atemorize, não fique apavorado, não se turbe o vosso coração. Então, primeira realidade, Jesus começou a ver que o diabo estava se aproximando para ouvi-lo. Mas Jesus não podia mandar ele embora, ensurdecer? Claro que podia. Mas ele já tinha falado tudo o que ele queria. Ele só queria deixar essa mensagem para a gente, essa dica. Quando você está falando de algo importante, ele chega perto. Então, ele deixou um recadinho. Jesus, gente, ele ensina a gente das formas... Ele não entrou? Ele precisava se batizar? Não. Ele entrou nas águas para quê? Para ensinar a gente, para mostrar. Então, Jesus, ele não precisava de nada, mas ele fez tudo para que a gente aprendesse. Então, ele não precisava parar de falar porque o diabo estava se aproximando. Ele podia continuar falando e o diabo ia ficar ferido de surdez, mas ele precisava ensinar a igreja, porque Pedro não entendeu isso, porque Mateus não entendeu isso. Mas a igreja do tempo da graça, mais amadurecida, consegue entender que esse era um recado para a gente. E o segundo recado que ele diz, o que ele diz aí? Ele não tem o quê? Ele não tem nada comigo. O que é nada comigo? É nada. Mas em que sentido? Eu não tenho dívida com ele. Eu perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar. Eu amo todo mundo. Porque você costuma pensar que dívida é você se prostituir, são coisas mais pesadas, beber, fumar. Não, dívida é tudo. É isso, mas dívida também. Você não tem nada na minha vida, eu não falo mal de ninguém. Eu não murmuro. Enfim, ele não tinha nada. Quando eu falo nada, é nada. Esse nível de nada, enquanto a gente estiver vivo, eu vou ser bem sincero para você, é difícil. Impossível. Porque a santidade absoluta. E nós ainda vivemos num mundo em que nós temos carne. E a gente cresce em santidade. Santidade é algo que vai aumentando na tua vida. Você vai crescendo em santidade. Você vence na área sexual, não te pega mas de jeito nenhum. Na área de vícios, não te pega de jeito nenhum. Na área da língua, ainda te pega, mas você começa a trabalhar nessa área. Daqui a pouco não te pega de jeito nenhum. Está entendendo? Mas é um processo. Era aí essa palavra que eu queria arrancar mesmo de vocês. Processo. Na guerra espiritual. O nível, e também os demônios, eu estava dando o exemplo da pastora Maristério, do pastor Funari, porque as guerras que eles foram vencendo como família e como marido e mulher, é um processo. Eles não venceram todas de uma vez e ainda tem a serem vencidas, assim como todos nós. Então, a guerra, ela é um processo. E, muitas vezes, no meio desse processo, você não vê mudança no mundo natural. Esse aqui é o desesperador. E você acha que nada está acontecendo. Eu achei interessante que o meu filho teve um sonho na segunda-feira que fala muito disso, de guerra espiritual. E eu pedi até para... Porque... uma mãe, claro que é pastora do seu filho, mas existe um momento que é bom você delegar para outra pessoa, porque fica muito confusa a imagem entre mãe e pastora, entendeu? E ele teve um sonho muito interessante. Ele acordou bem angustiado. Ele falou: mãe, eu sonhei que eu tinha que receber uma chave e tinha um muro. E essa chave estava do outro lado do muro. Tinha um buraco, e eu olhava pelo buraco e tinha um cachorro. Então, eu ia para o outro lado do muro e tinha outro cachorro. Eu conseguia entrar. E aí, resumindo, foram literalmente 7 cachorros que ele teve que vencer para chegar a um lugar onde ele recebeu a chave, um lugar onde estava o pastor Osano. Eu falei assim... Isso são níveis de coisas na sua vida profissional e ministerial, que quando você está vencendo cachorro, a chave ainda você não viu, o resultado ainda não aconteceu, você está lá vencendo o cachorro. Mas para ver a chave,
é lá no 7º cachorro. Deu para entender o que eu estou te falando? São níveis que você vai vencendo. É como a Primeira Guerra Mundial. Ela foi vencida no primeiro ano? Ela foi vencida no primeiro mês? Não. Foi um processo, foram várias lutas até chegar à batalha decisiva. O que acontece quando nós começamos a guerrear? Os demônios vão enfraquecendo. Eles mandam substitutos, mas de hierarquia menor. Ou de hierarquia igual, às vezes. Mas superior é difícil quando você começa a guerrear. Ele manda mais de hierarquia igual ou inferior. Isso se você está atento mesmo. Senão, se você bobear, ele manda superior. E aí você vai vencendo, ele vai enfraquecendo até a vitória se manifestar no reino natural. O que a gente não pode, é o que Jesus fala, desistir. Não pode desanimar. E quando José recebeu a palavra, ele não entendeu o que implicava em grande guerra. Aliás, essa é uma palavra que Daniel fala. Eu gostaria que você abrisse em Daniel, capítulo 9. Segunda o quê? Não, eu já falei. A primeira e a segunda, que Satanás ele se aproxima para ouvir, e a segunda, que santidade, não ter nada em nós. Oi. É 100%, sempre. O que a pergunta foi: existe guerra que, quando a gente está perdendo, aparentemente sendo destruído, Deus entra com uma intervenção? Eu digo assim, que essa é a forma que Deus mais gosta de enganar o diabo. Ele acha que ele está tipo assim, ele dá até as costas para você e ele deixa os demônios mais fraquinhos por ali, ele dá as costas, esse aí eu já acabei com ele. E aí Deus, aquela é a hora que Deus vem para envergonhar mesmo, porque Deus ele gosta, como está escrito no Salmo 2, ele gosta de rir por último. Ele ri dos inimigos, entendeu? Daniel, capítulo 9. Daniel ele está tendo, deixa eu ver se é no 9 ou no 10. Quando ele fala que implica, não, é o 10. 10, Daniel 10. Perseverar. A perseverança na guerra espiritual, ela é assim primordial. Sem perseverança não tem. É o músculo do guerreiro. Se você pegar os guerreiros de Davi, todos eles, você pega aquela listagem dos valentes de Davi, a marca registrada daqueles valentes de Davi é a persistência. Aí está escrito que um dos valentes, quando todo mundo tinha desistido do campo de lentilha, ele se colocou no meio do campo de lentilha e ele venceu todos os inimigos. O outro lutou contra inimigos enormes, grandes, gigantes, e ficou com a mão, até com cãibra na mão, de tanto que lutou, mas ele venceu. Então, todos os valentes de Davi têm como marca registrada a própria característica de Davi, porque Davi ele era assim. Davi ele lutou até vencer todos os filisteus. E ele foi o único que venceu filisteus, amalequitas. Então, Davi era muito persistente em guerra espiritual. E os seus discípulos tinham como marca registrada aquilo que o pai espiritual deles tinha. Daniel 10, versículo 1. É Daniel falando, homem de guerra. Daniel é um homem de guerra. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, e aqui, ele já era bem velhinho aqui, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira. Olha, foi revelada uma palavra para ele, que era uma promessa de Deus. E está escrito que a promessa era verdadeira e envolvia grande... Fala comigo, envolvia grande conflito. Grifa isso aí. Toda promessa na sua vida envolve grande conflito. Guerra prolongada. Olha. Boa tradução. Grande conflito, guerra prolongada. Qual é essa versão?
mas a versão é NVI, revista. Então, guerra prolongada, grande conflito. Tudo que você está envolvido e que é bênção envolve grande conflito, guerra prolongada. E Daniel, ele teve, que homem Daniel, ter esse entendimento, sem a cruz do Calvário, sem o sangue de Jesus. Que entendimento que esse homem teve? Ele entendeu que era guerra. E quando ele entendeu que era guerra, o que ele fez? Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Grifa essa palavra, inteligência da visão. Nós temos 3 níveis de inteligência. Nós temos a inteligência intelectual, que Daniel recebeu, porque ele aprendeu em tempo recorde a língua dos caldeus, a língua dos babilônios. Ele se destacou em inteligência intelectual e ele foi considerado um dos 10 mais inteligentes da Babilônia. Então, existe a inteligência intelectual. Essa Salomão também teve, uma inteligência admirável que ninguém teve no nível de Salomão. Existe uma inteligência emocional, que hoje a ciência ela prova que existe uma inteligência emocional que você pode se boicotar. E as grandes empresas elas fazem o teste de que porque não adianta você ter um grande potencial e grandes diplomas se você não consegue enfrentar conflitos no teu trabalho, se você não consegue enfrentar pressão no teu trabalho, você vai ser inutilizado. Então, a empresa, ao invés de te contratar e gastar com um profissional que não vai render, ela chama psicólogos e existe como aplicar um QE, que é um teste de inteligência emocional. Isso já há muitos anos, já pelo menos tem sido aplicado nos últimos 10 anos, esse nível de inteligência emocional. E existe uma que não se fala, mas existe, é o nível de inteligência espiritual. A inteligência espiritual, você recebe de Deus uma capacitação para entender situações, sejam elas do mundo espiritual como do mundo natural, no que se refere ao espiritual que está no mundo natural. Ficou complicado? Por exemplo, entra uma pessoa no gabinete para se aconselhar e, de repente, você consegue entender, e nem sabe como, por uma inteligência espiritual, qual é o nível de conflito que está ali, se o problema é espiritual. Eu estou falando de um problema espiritual. Entrou uma pessoa com um problema espiritual na tua frente. E aí Deus, de repente, ele começa a te mostrar qual é o caminho, aonde há o conflito, qual é o nó daquele novelo. Isso tudo é uma inteligência espiritual. E também existe uma inteligência espiritual na palavra, para entender. E aí nós chamamos de revelação, mas aquilo que está na palavra, não é viagem, não é dedução, você consegue mergulhar e você consegue provar pela própria palavra que é isso que está ali. Simplesmente você deu um mergulho mais profundo. Então, isso também é inteligência espiritual. Exatamente. Um nível mais de inteligência. É o dom, mas o dom é difícil explicar. A pergunta é boa, mas é difícil explicar. É o dom que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. O dom está dentro da inteligência espiritual, mas é algo bem particular. É um discernimento e um entendimento a nível espiritual. Você não precisa exatamente ter uma palavra de conhecimento. Você pode simplesmente ter um entendimento. Ele não tem, e, para a tristeza dele, ele nunca teve o nível que os herdeiros têm. Presta atenção, qual é o nível que você pode chegar em Deus? Satanás nunca recebeu isso. Mesmo quando ele era Lúcifer, ele nunca recebeu isso. Nós temos a mente de Cristo. Esse é um presente que Deus te deu. Está escrito. Está escrito.
Nós temos o Espírito Santo de Deus, que está escrito, quem pode sondar o Espírito de Deus que não seja o Espírito Santo de Deus que está dentro de você? Você está entendendo que é um nível de inteligência que a igreja não usa? Eu não estou falando, por isso que eu demorei a responder para a pastora Vera, porque o que eu quero mostrar para vocês é que Deus não dá o mesmo dom para todo mundo. Há uma diversidade de dons que ele distribui conforme a necessidade do corpo de Cristo. Então, não necessariamente uma igreja precisa ter 3 profetas ou 10 profetas. Às vezes, na soberania de Deus, talvez ele vai levantar, 2, 3. A soberania de Deus. Deus não vai precisar de todo mundo com dom de cura. Ele não vai precisar de todo mundo. Enfim, os dons ele distribui. Todo mundo com visão, todo mundo com sonho. Ele vai distribuir. E assim, ele faz de propósito, porque um precisa do outro. É a mesma coisa do corpo. O dedo precisa da mão, que por sua vez precisa do braço, que por sua vez precisa do tronco, e aí por aí em diante. Então, esse é o propósito de Deus. Mas existem coisas que ele dá para todo mundo. E uma coisa que ele nos dá, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, ele quer que o homem, ele nos deixou um desafio, nós chegarmos na estatura do varão perfeito. Chegar na estatura do varão perfeito, que é Jesus, é um desafio diário na nossa vida. E esse desafio diário é chegar nessa semelhança de Deus. Imagem eu me torno no momento em que meu espírito ele renasce. Como que o meu espírito renasce? Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me torno imagem de Deus, porque eu sou imortal, eu tenho espírito, e mais do que imortal e espírito, porque isso também o diabo é imortal e é espírito, e nós somos filhos, herdeiros de Deus. É isso que nos diferencia, tá? E nós fomos destinados para o reino de Deus. E agora, a semelhança é o que ele quer que a gente desenvolva aqui na terra. E ele nos deu capacitações para nós destacarmos no meio da sociedade e nos tornarmos sal e luz. A luz, ela aparece onde ela está. E o sal faz a diferença onde ele é colocado. Então, coisas que ele nos deu e que todo mundo tem que ter, todos nós poderíamos ser, se quiséssemos, inteligentes intelectualmente, sabia? Você pode pedir a isso. Está escrito na Bíblia, peça a Deus sabedoria que ele não vai negar. A ninguém ele impropera. E é só você ver exemplos de pessoas que saíram da mediocridade para ficar inteligentíssimos. Os discípulos, eles eram homens grosseiros, sem cultura. E, de repente, eles receberam uma inteligência que as pessoas se calavam e escutavam e ficavam admirados ao ouvir os discípulos falarem. É só você ler Atos. As pessoas ficavam bobas. De onde vem essa inteligência? De onde vem isso? Então, inteligência intelectual você pode receber. Você pode receber uma inteligência emocional através de cura e restauração. E a inteligência espiritual cabe a você pedir para Deus. Ele vai dar, não é dom. O dom é ele que escolhe. Fala, Deus, eu quero dons. Aí ele vai derramar dons sobre você. Agora, inteligência espiritual você pode pedir. Amém? Quem vai pedir inteligência espiritual? Então, pede agora. Agora, a inteligência espiritual, ela dá por aquilo que eu falei que, na aula passada, do aprendizado da criança por osmose. Quanto mais na presença de Deus você ficar, mais você vai absorver, mais você vai ficar impregnado. E isso vai aguçar aquilo que ele mesmo quer que você tenha, que é a inteligência espiritual. Aqui, então, vamos continuar em Daniel.
E naquele dia, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. E aqui você vai ver que vai vir uma grande guerra. Ele vai ficar 21 dias aqui sem resposta aparente. Aqui você pode escrever o processo. Sem resposta. Daniel não está vendo nada. Parece que ele está orando e nada está acontecendo. Parece que ele está jejuando e nada está acontecendo. Mas tudo está acontecendo, envolvendo principados. E, de repente, chega o anjo de Deus, no versículo 11, e fala, levanta, fique em pé, suas palavras foram ouvidas, por isso é que eu vim. Quer dizer, a oração de guerra mobiliza céu e terra. Por causa da oração de guerra de Daniel, que entendeu que implicaria em grande conflito, veio Miguel, um príncipe do reino de Deus, e depois Miguel fala com ele, no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, Miguel fala, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E agora eu vim para te fazer entender o que vai suceder, porque a visão ela se refere a dias ainda distantes. Então aqui você vê toda a guerra que Daniel ele estava, e assim como José. José ele estava em guerra e ele não sabia. Deus tinha chamado o que ele chamou você. Porque aqui em Romanos 5,17, Apocalipse 5,10, fala que nós fomos chamados para reinar em terra, na terra. Nós fomos chamados para reinar no céu com Deus. Mas aqui é muito específico que este momento que nós estamos vivendo, você tem que exercer, sabe, dominar e não ser dominado. Lá no RRA, eu falei para os jovens, aquilo que você não domina, te domina. E tudo, então você vai viver debaixo de um domínio, de opressão, se você não dominar a situação e colocar o reino de Deus nessa situação. Vamos lá, isso aqui. Então Deus falou para José por sonhos que ele passaria por etapas, processo. Isso nós já falamos, mas agora, quando Deus falou que os feixes se dobrariam, Deus estava falando da família dele. E depois Deus falou que as estrelas, o sol e a lua também se dobrariam diante dele. E aí foram situações de crise. A crise começou na casa de José, e eu quero te dizer que toda crise, todo treinamento de Deus é pela tua casa. A tua casa é o treinamento. E todo mundo passa por essa guerra familiar. Não tem ninguém isento. Basta estar vivo para estar dentro de uma guerra. Então, esses níveis, e depois ele foi dito para ele que as estrelas, o sol e a lua se dobrariam diante dele, que foi a casa de Potifar, a prisão, e depois o governo, o reinado, o palácio, quando ele foi para o palácio. Foram situações de crise que ele foi vencendo. Ele venceu na casa de Potifar. Como que ele venceu na casa de Potifar? Ele não caiu na armadilha preparada para ele. Existia uma armadilha de sexualidade, uma armadilha de prostituição para ele ser derrotado aqui e não acontecer essa etapa. Tá bom, então ele venceu essa etapa, mas essa etapa aqui ele não vai vencer, mas ele venceu. Aí as trevas entraram na prisão. Venceu aqui na casa de Potifar, mas aqui nós vamos colocar esquecimento, injustiça. Injustiça. Gente, como é que você se comporta diante da injustiça? É muito difícil. A gente sente de tudo, né, quando nós somos injustiçados. Dá vontade de fazer com as próprias mãos, dá vontade de buscar ajuda, apoio. Uma das coisas que a gente mais tenta no momento de injustiça é o quê? Buscar aliados. Esse é um grande erro. Não busque aliados no momento de injustiça, porque você vai estar perdendo dias e mais dias de guerra espiritual. Quando você procura por aliados, pessoas que fiquem compadecidas, pessoas que vão interceder. Interceder, eu não estou falando de interceder junto com você diante de Deus. Não, vai falar com o fulano, vai falar com o ciclano. Quando você tenta fazer com a sua própria mão, aí também você já vai ser derrotado. Mas
José, claro que ele ficou aborrecido, que ele ficou impactado, mas ele não mandou recado, ele não tentou manipular a situação, ele não tentou fazer o carcereiro falar, não, vai lá falar com os que me esqueceram. Não, ele não pediu favores, ele sabia que Deus estava no controle, ele se concentrou mais ainda em Deus para vencer essa etapa. Por isso que depois José conseguiu entender que havia etapas na vida dele, assim como na sua. E eu quero profetizar sobre a sua vida a força de Deus em todas as etapas da guerra espiritual. A começar pela... Eu gostaria que você ficasse em pé. A começar pelas guerras familiares. Levanta suas mãos. Eu quero agora, em nome de Jesus, Senhor, clamar que força dos céus venha sobre todos nós para vencermos todas as guerras que se levantam contra as nossas famílias. Nós estamos em tempo de guerra. Senhor, como disse Daniel, eu repito agora as próprias palavras de Daniel. Senhor, é tempo de grande conflito. É tempo, Senhor, de guerra prolongada. Mas o Senhor é o Deus que vai remir o tempo dentro das nossas famílias. Eu clamo na autoridade do nome de Jesus, estende a tua destra nessa noite em favor das nossas famílias, Senhor, e dá um basta a guerras. Em nome de Jesus, renova as forças dos que estão aqui, Senhor, e dá inteligência espiritual, dá inteligência emocional, dá inteligência, Senhor, para podermos guerrear com a tua mente, guerrear com as tuas estratégias, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar que eu coloco todos debaixo da cobertura do teu sangue para prevalecerem em todos os processos. Aqueles que estão em guerra financeira, aqueles que estão em guerra dentro da sua profissão, aqueles que estão em guerra dentro do seu ministério. Senhor, eu quero clamar, Senhor, a tua vitória. E eu declaro que esses demônios vão ser enfraquecidos pelo poder que sai do céu, pelo poder do sangue de Jesus derramado sobre a cabeça de todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então, nós falamos na aula passada e eu preferi repetir aqui, escrevendo. Jesus mesmo disse aos seus discípulos que iam enfrentar grandes guerras, porque eles iriam evangelizar em nações. Então, eles teriam grandes guerras a todos os níveis. E Jesus disse para eles lá no Getsêmani, olha, o problema de vocês, lembra na aula passada que eu falei? O problema de vocês não está no espírito, o problema de vocês está na mente, está nas emoções, o problema de vocês está na carne. Que é o corpo, desejo, emoções, a mente, tem que acrescentar ali a mente. José, durante todo esse tempo de guerra, que uma guerra prolongada, gostei dessa tradução de guerra prolongada, uma guerra prolongada traz o quê em você? Além do desgaste profundo, feridas também. Toda guerra tem ferida, você não morre, mas Deus te cura, mas tem as feridas. Deus, ele é tão claro que ele deixou claro que o justo, ele não está falando do ímpio, não, ele está falando que o justo pode cair 7 vezes, mas Deus vai levantar todas as vezes. Certo? Então ele não está falando de pecado aí. Sabe quando você está muito falando, e aí Deus levanta, eu estou contigo, aí vem aquela palavra, você fala assim, é para mim, essa veio do céu, essa foi só para mim, Senhor. Aí vem uma música, de repente começa a tocar uma música, era isso, Senhor, que eu precisava. Ou vem uma pessoa e libera uma palavra para você, era isso, Deus, que eu precisava. E vem, aí é Deus, pode ter certeza, quando acontece isso, é Deus com o endereço certo, era você mesmo, e ele te levantando. E então José, ele continuou amando a Deus, mesmo tendo sido vendido pelos irmãos, desacreditado pelo pai, quase assassinado, mas ele prevaleceu mesmo perdendo. Olha tudo que ele perdeu conforto,
Ele perdeu a segurança da casa dele. Ele perdeu o dinheiro, ele foi vendido como escravo. E por isso, quando Satanás viu que ele prevaleceu, ele continuava amando a Deus. Ele foi colocado no poço e ele amava a Deus. Ele foi colocado na casa de Potifar e ele amava a Deus. Aí o diabo falou, não, esse cara não dá. Os irmãos fizeram tudo aquilo com ele e ele está amando a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele não vai, ele ama a palavra. Então eu vou pegar uma fraqueza aqui. Todo homem tem essa fraqueza, vou pegar uma fraqueza. Então por isso Satanás ataca a área dos desejos, a área sexual. Olha o que eu escrevi aqui, a nossa verdadeira guerra não é contra carne e sangue, mas contra a nossa carne. Não é contra carne e sangue, é outra pessoa. A verdadeira guerra é contra você mesmo. É contra as trevas e contra você mesmo. É contra os nossos desejos, é contra as nossas emoções e contra as trevas. Eu pus as trevas por último. Primeiro inimigo teu, tua carne. Entendeu? Nós mesmos nos derrotamos e nos boicotamos. E depois é que eu coloquei as trevas. Tá bom? Aqui é algo que eu preciso falar com muita seriedade com vocês. É o último assunto dessa noite, porque ele é muito sério. E quando Deus fala que nós não podemos tolerar Jezabel no meio da igreja, Jezabel não é só rebeldia no meio da igreja. Jezabel, ela atua nessa área. Ela tem essa atuação, trazendo rebeldia. Ela também atua trazendo engano, mas Jezabel atua também trazendo pecado sexual. E eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse 2. E é assim que está tentando entrar no corpo de Cristo e tem conseguido. Apocalipse 2, versículo 18. Não é estranho, Fred? Estranho não, é legal, né? Eu aconselho todo mundo a ir para a Turquia, porque aí quando você lê, já fica diferente, você tendo estado lá. Apocalipse 2, 18. Porque foi nesse lugar aqui, quando eu estava falando dessa passagem, não o que eu vou falar agora. Eu nem lembro o que eu estava falando, mas foi em Tiatira que o nosso guia turco, o Alpe... Aí foi quando ele se rendeu mesmo e deixou de ser guia, né? Aliás, a gente tem alguma coisa com os guias. Todo mundo já conhece o Osama? Fica em pé, Osama. Fica em pé. Aí, esse é o Osama, um guia egípcio que está aqui conosco, que vai ficar durante 3 meses. Então, a gente tem alguma coisa com os guias, né? É o turco, é o egípcio, e quero que todos vocês sejam amigos do Osama, tá bom? Obrigada, Osama. Apocalipse 2. Eu ia mudar de quadro já. Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quero que você grife pés semelhantes ao bronze polido. O bronze polido fala de força e teste, e, portanto, fala de guerra. Então, essa é uma palavra de guerra para a igreja da última hora. Jesus, ele colocou debaixo dos pés dele a serpente. E ele espera, como está escrito no Salmo 110, que ele se assentou no trono. E Deus Pai coloca debaixo da igreja os seus inimigos. E ele vai ficar ali até que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Então, nós estamos atuando, porque quando ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, essa é a função da igreja, colocar os inimigos de Deus, que já foram vencidos na cruz do Calvário, colocá-los, assim como Josué, que os inimigos, a geração depois de Josué já tinha vencido os reis da terra, mas a geração depois de Josué tinha que continuar colocando aqueles inimigos debaixo dos pés. Assim somos nós. Jesus já venceu e já fez tudo, mas nós temos que continuar pisando e colocando, porque ele quer se fazer de bobo e se levantar e mostrar que ele ainda é vivo, mas ele está derrotado em nome de Jesus. E aqui ele fala de bronze: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Está vendo? Palavra de guerra.
perseverança. As tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, tenho, porém, contra ti tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, aqui entra o engano no meio da igreja, falsas profecias. Aqui ela atua também no engano, no ensino, ensina, que não somente ensine, mas ainda, agora é a palavra da atuação sexual, seduza meus servos. Então a prostituição entra onde? Dentro da casa de Deus. Ainda seduza meus servos a praticarem o quê? Prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então aqui uma das áreas de atuação de Jezabel é sedução e prostituição. José, deixa eu ver aqui. Não, aqui não é para nós hoje. Eu quero ir aqui. José, na casa de Potifar, ele prospera porque a graça de Deus estava sobre ele. Mas olha o que eu escrevi aqui. Satanás tinha que deter. Eu quero que você entenda uma coisa. Satanás quer te deter. E você não pode ser detido. O que ele falou? Uma palavra de guerra para Josué. Vamos lá. Ele disse para Josué, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, e assim os teus inimigos não poderão te... vai falar alto. Não poderão te resistir. Quando um inimigo não pode me resistir, ele não pode me deter. Satanás quer te deter, quer te resistir, quer te paralisar. E então Satanás queria deter José. O plano de Deus era o palácio. Ele queria que ele fosse detido na casa de Potifar, e nem na casa de Potifar. Porque se ele deitasse, não é porque... Aí fala assim, se ele tivesse ali aceitado o convite da mulher de Potifar, ele continuaria na casa de Potifar. Não. Aprende outra coisa também. O diabo mesmo te leva a pecar e ele mesmo se encarrega de revelar. Por que todo adultério aparece? Porque ele quer a destruição. Se ficar em oculto, não vai ter destruição. Então, ele mesmo se encarrega de trazer à luz aquilo que está em oculto. Você fala mal de uma pessoa, ele mesmo se encarrega que a pessoa saiba que você falou mal dela. É assim que funcionam as coisas. E Satanás tinha que deter esse filho, já que não conseguiu dentro da casa dele, a família de José. Então, ele ataca José dentro da casa de Potifar na área sexual. Jezabel está atacando os líderes da última hora. Mas José não abriu mão da santidade. Você não pode abrir mão da santidade. A nível nenhum. Em circunstância nenhuma. Santidade acima de tudo. Santidade no pensar, santidade no agir, santidade em tudo. Santidade. Fala comigo, santidade. Eu tenho bati nessa tecla no RRA, bati nessa tecla na quinta-feira passada, no púlpito, e volto a dizer, santidade é arma de guerra. Amém? E ele não abriu mão da santidade, por isso Satanás não pôde detê-lo. Aparentemente estava. A igreja está sofrendo o ataque do espírito de Jezabel e Balaão. Vamos lá, Balaão. Quem foi Balaão? Quando você fala de Balaão, você lembra o que dele? Quem lembra? Fala algumas coisas que você lembra de Balaão. Se vendeu. Então, pessoas que vendem o ministério ou vendem a unção, ou seja, se dobra ao dinheiro, ama mais o dinheiro do que a presença de Deus. Então, vamos lá, fala mais de Balaão. Foi profetizar, mas não profetizou. Não conseguiu isso, a intenção, mas não conseguiu. Não conseguiu. Deus não deixou ele, ao contrário, ele abençoou Israel. Não escutou a voz de Deus. Então, tudo que vocês estão me falando é na área espiritual do próprio Balaão. Tá? Mas isso tudo a gente sabe. Balaão não escutou Deus. A mula, Deus até teve que abrir o entendimento da mula, porque Balaão não escutou Deus. Quer dizer, a mula foi mais inteligente do que Balaão. Mas tudo que eu falar para vocês aqui é o ministério de Balaão. Porque até então Israel não foi tocado. Mas Israel foi tocado. E foi por causa de Balaão. Porque ele ensinou
continuaram dando dinheiro para ele. Vamos lá, como que esse povo vai pecar? Você não quer amaldiçoar? Mas como que esse povo... Olha o que o inimigo perguntou para Balaão. Tá bom, você não quer amaldiçoar? Eu queria que eles fossem amaldiçoados. Você não vai amaldiçoar. Então tá bom, então me ensina o que é que deixa esses homens fracos. O que é que os torna vulneráveis e eu posso matá-los? Balaão falou, se eles pecarem, Deus se afasta. E eles vão ficar nas suas mãos. E como é que... Então, vamos lá. Balaão, vamos criar, então, armadilhas para esses homens. Pegaram as moabitas mais bonitas que tinham, todas elas muito dedicadas a deuses, a demônios. Pegaram as moabitas mais bonitas e ofereceram para israelitas. Você não está pecando, não, todo homem, e aí vai... E o que aconteceu? O exército todo foi derrotado por causa do pecado. Não conseguiu amaldiçoar, mas conseguiu criar laços para eles caírem. E eu quero que você abra comigo em Números 31, 16. Não, vamos antes para 2 Pedro. Está mais perto aqui, que sei que estava em Apocalipse. Em 2 Pedro... 16. Vou começar no... Não, vou começar antes. Para você ver como os nossos dias essa área está sendo muito atacada. 2 níveis de ataque, Jezabel e Balaão, né, que são duas potestades. Eu vou ler no versículo 10, está falando das características dos homens ímpios, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, versículo 10, de 2 Pedro 2. Andam segundo as imundas paixões, menosprezam o governo, atrevidos, arrogantes, etc. Você vai lendo essas características até chegar no 13. Recebendo injustiça por salário de injustiça, que praticam, considerando como prazer a luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, e continua falando aqui de pecado sexual, todo tipo de pecado. Versículo 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, agora você vai comigo para Judas, que está bem pertinho aí também. É o último livro antes de Apocalipse. E Judas também fala de Balaão. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, versículo 11. Judas 11, né? Só tem um capítulo, então basta dizer 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Quando Deus repete muito, é para a gente prestar atenção. Então, Balaão ele é falado em Números, a partir de Números 28, eu acho, chegando até Números 31, a história é longa com Balaão. Então, Deus fala de Balaão no Antigo Testamento, mas chega no Novo Testamento, ele quer frisar muito. Ele fala em Apocalipse, fala em Judas e fala em 2 Pedro. E pensa bem que são 3 pessoas diferentes falando. O Espírito Santo falou com 3 pessoas diferentes. Em 2 Pedro é Pedro, em Apocalipse é com João, e com Judas é com Judas, não o Judas que traiu, né, querido? Então, o que eu quero te dizer é que é uma mensagem, presta atenção, os últimos dias, o erro do caminho de Balaão são 2, ganância e prostituição. Tá? E o de Jezabel é engano em dom, como dom de profeta, engano no ensino e também prostituição. Os 2 ficam aliados quando chega na prostituição, tanto Jezabel quanto Balaão ficam aliados ao chegar
na prostituição. Leia o que está escrito aqui. Balaão induziu o povo à derrota ao torná-los. Que palavra é essa? Fracos e vulneráveis. Escreve aí no seu caderno. O pecado te torna fraco e vulnerável. Todo pecado. Balaão ensinou Balaque a armar ciladas. Então, todos os dias o diabo ele não se renova. Todos os dias tem ciladas a todos os níveis para nós, para nos deixar fracos e vulneráveis. Ele então ensinou Balaque a armar ciladas para derrotar os abençoados por Deus, comendo comida consagrada e se prostituindo com as filhas dos moabitas. Amém? Então eu quero agora, em nome de Jesus, orar. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, clamar que o Senhor possa trazer mais consciência para todos quando acordam, para quando acordar poder queimar todas as ciladas. Mas não basta queimar as ciladas se não forem prudentes. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que possam ouvir o chamado do Espírito Santo para a intimidade, para não cair em cilada, em pecado de nenhuma espécie. Senhor, não permita, Senhor, que os seus líderes, não permita que as suas ovelhas se tornem fracas e vulneráveis. Eu chamo hoje, Senhor, um novo nível de consciência, um novo nível de arrependimento. Nós precisamos ser igreja forte, igreja que anda em santidade, igreja que não caia nas armadilhas e nas ciladas que Satanás arma todos os dias, em nome de Jesus. Amém. E para terminar mesmo, pode ser em pé, abre o Salmo 91. Depois a gente vai para outro assunto na aula que vem, tá? Aí a gente entra no ataque de injustiça. Salmo 91. Esse é um salmo de guerra meu preferido. Que quando a gente fez aquela campanha de guerra, foi o hino, né? Foi o hino da nossa igreja. Eu insisto em trazer a Bíblia que despedaça. Então, eu quero que você leia comigo o que o Senhor nos dá no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque nós não podemos, tendo uma aula de tanta guerra, sairmos da presença de Deus sem orar de uma forma com proteção para nós e para os nossos familiares. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que você vai sair daqui escondido, que você sai daqui debaixo do esconderijo do Altíssimo, e eu coloco a tua casa também debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eu declaro que o Senhor é o teu refúgio, e Ele te cobre com o manto dEle, e assim você vai ficar seguro. Eu digo que todas as armadilhas da noite no caminho de volta para a sua casa sejam queimadas e destruídas em nome de Jesus. No dia de amanhã, as setas que voam do dia não te atingirão, não te tocarão, nem a você, nem aos seus familiares, em nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que você não vai ser atingido. Podem mil cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor declara que praga nenhuma chegará à tua casa, nem a você, e o Senhor está dando ordem agora aos seus anjos a nosso respeito. O Senhor está dizendo aos seus anjos de guerra para nos guardar em todos os nossos caminhos, para nos sustentar amanhã nas nossas mãos, para nós não tropeçarmos em nenhuma armadilha, nenhuma pedra das trevas, em nome de Jesus. Amanhã eu digo que você recebe uma nova força para pisar em leão, em áspide e em todo tipo de serpente que se coloca diante de você. O Senhor, você invoca o Senhor te responde e Ele te livra em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal em nome de Jesus. Amém.
eles tentam impedir a implantação do reino de Deus, mas Deus é que prevalece, porque no final é Ele que ri daquilo que Satanás faz. Você quer ver Deus rindo por último? Plano que for enviado contra nós volta para eles mesmos. Nós profetizamos e declaramos confusão no arraial do nosso inimigo, e nós declaramos, Senhor, desestrutura, nós declaramos confusão sobre eles. Feridos de cegueira e de surdez não vão encontrar a porta da nossa casa, não podem encontrar o nosso carro ou o nosso caminho por onde quer que andemos. Nós estaremos escondidos debaixo da sombra do Onipotente, nós estaremos protegidos por teu escudo. Eu quero clamar por uma proteção especial por nossas crianças. Em nome de Jesus, nós proibimos todo e qualquer tipo de ataque de terror noturno ou diurno. As nossas crianças não podem ser intimidadas. Nós queremos vir nesse culto. No dia seguinte, ele me escreveu. Ele falou assim: eles estão preparados. Durou 6 horas o culto.